Olá! Hoje vamos explorar uma ideia bem interessante. E se o nosso ambiente de trabalho não fosse só um lugar, mas sim um equipamento de altíssima tecnologia, feito sob medida? Tipo um traje espacial? Vamos descobrir como a ergonomia e a arquitetura se unem para projetar exatamente isso. Já parou para pensar nisso? Um traje espacial é pensado para cada movimento, para cada tarefa, protegendo e otimizando o trabalho do astronauta. Por que o nosso espaço de trabalho deveria ser diferente? Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa de hoje. Para construir esse nosso traje, a gente precisa de duas disciplinas que são fundamentais. De um lado, a ergonomia, que tem o foco em adaptar as ferramentas e as tarefas para a gente. Do outro, a arquitetura, que é quem cria o espaço onde tudo acontece. Elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda, essenciais para um design que coloca o ser humano no centro de tudo. E o que acontece quando a gente junta esses dois campos? A gente chega num conceito de design totalmente focado em nós, os usuários. O objetivo final aqui não é só a beleza, a estética, mas criar um ambiente que seja profundamente funcional e, claro, humano. No fim das contas, o resultado de um bom traje espacial é um ambiente que nos dá suporte. É um lugar onde a gente pode fazer nossas tarefas com segurança, com consciência, com conforto físico e mental e que, acima de tudo, nos faz sentir bem-vindos e produtivos. Agora, vamos fechar o visor do capacete e dar uma olhada para dentro. O que um astronauta percebe não é só o painel de controle, mas tudo o que está em volta. As luzes, os sons, as cores, são esses os fatores ambientais que acabam moldando a nossa experiência psicológica. A nossa percepção e o nosso bem-estar são influenciados diretamente por uma série de fatores. Vamos dar uma olhada em como cada um desses elementos, cor, ruído, luz, vibração e até mesmo os odores, funciona como um sistema de feedback dentro do nosso traje espacial pessoal. Vamos começar pela cor, que é uma ferramenta psicológica poderosíssima. Repare como os tons claros e neutros refletem mais luz, o que dá aquela impressão de um espaço maior, mais aberto. Agora, olha a imagem da direita. Usar cores escuras em todas as superfícies pode fazer um lugar bem amplo parecer mais íntimo, mais aconchegante, quase como um abraço. As cores também conseguem manipular nossa percepção de profundidade. Se a gente pinta as paredes laterais com tons escuros e mantém o teto e o piso claros, isso cria linhas que parecem alongar o ambiente. Agora, se a ideia é fazer um corredor longo parecer mais curto, é só pintar a parede do fundo com uma cor escura. O cérebro interpreta essa parede como se ela estivesse mais perto e o efeito é imediato. E olha só, isso também funciona na vertical. Se um ambiente tem o pé direito muito alto e parece meio impessoal, pintar o teto com uma cor escura o rebaixa visualmente, tornando o espaço mais acolhedor. E o contrário também é verdade. Um teto mais claro que as paredes dá a impressão de que o espaço é mais alto, mais arejado. E para fechar esses truques visuais, veja como podemos alterar a percepção da largura. Pintar duas paredes opostas de escuro dá uma sensação de estreitamento. Mas, para alargar um corredor, por exemplo, a estratégia é pintar o fundo e o teto de escuro e deixar as paredes laterais claras. Isso direciona o olhar para os lados, criando uma sensação de amplitude. É pura psicologia visual. Além de mexer com a percepção do espaço, as cores carregam significados simbólicos psicológicos. O vermelho pode evocar poder, paixão, o azul, calma, inteligência, o verde nos conecta com a natureza, com a esperança. Então, a escolha da paleta de cores não é só uma questão de gosto, mas sim uma forma de calibrar a atmosfera do ambiente. Ok, já ajustamos o ambiente dentro do capacete. Agora, vamos focar no nosso painel de controle, a estação de trabalho. Esse é o ponto de interação direta entre o astronauta e a sua missão. E claro, ele precisa estar perfeitamente calibrado. E essa ilustração mostra o problema de um jeito brilhante. Um design de tamanho único simplesmente não funciona. Cada pessoa é diferente e forçar todo mundo a se adaptar a um padrão fixo é a receita para o desconforto, para a dor e para a baixa produtividade. O traje é que tem que se moldar ao corpo e nunca ao contrário. Então, como é que a gente calibra esse painel de controle? A resposta está na ciência, nos dados antropométricos. Essa é a área que estuda as dimensões do corpo humano. Usando medidas como a altura do cotovelo, alcance dos braços, altura dos olhos, a gente consegue projetar móveis e layouts que realmente servem para cada pessoa. A partir desses dados, a gente define o que se chama de zonas de alcance. Imagine uma área de fácil acesso ao seu redor. Tudo que se alcança movendo só os antebraços, sem precisar esticar os ombros, está na zona primária. É aqui que o teclado e o mouse devem ficar. Já a zona secundária é aquela que a gente alcança esticando os braços.
Objetos de uso menos frequente, como um telefone ou um bloco de notas, podem ficar por ali. Organizar o espaço dessa forma minimiza o esforço e otimiza o fluxo de trabalho. Certo. E como aplicar isso na prática? Comece pela cadeira. Os pés devem estar firmes no chão, com a lombar bem apoiada. Em seguida, o monitor. O topo da tela deve ficar na altura dos olhos ou um pouquinho abaixo, para que o pescoço fique numa posição neutra, relaxada. São ajustes simples, mas que fazem uma diferença gigantesca no dia a dia. Um traje espacial precisa de mais do que um bom painel de controle, certo? Ele precisa de sistemas de suporte à vida. São aqueles fatores invisíveis que garantem a saúde e a segurança a longo prazo. No nosso ambiente, isso se traduz em gerenciar coisas como vibrações, química e odores. Por exemplo, a vibração constante de máquinas pode ser resolvida com um posicionamento arquitetônico estratégico que isola essas fontes. Poluentes químicos, que vêm de tintas e colas, são combatidos com um bom sistema de ventilação. E os odores, que vêm de várias fontes, são controlados do mesmo jeito, com ventilação e climatização eficientes, garantindo a qualidade do ar que a gente respira. Bom, a gente viu bastante teoria, né? Agora, vamos ver como todos esses princípios se juntam numa missão real. Vamos analisar o projeto do escritório da Legit para ver a teoria sendo aplicada na prática. Aqui estão os dados da nossa missão. O escritório da startup Legit, que fica em São Paulo. É um espaço de 460 metros quadrados, projetado em 2022 e que serve como um exemplo excelente de ergonomia e arquitetura trabalhando juntas. Dê uma olhada na principal área de trabalho. As cadeiras são totalmente ajustáveis, o que permite que cada pessoa calibre a sua extração de acordo com seus próprios dados antropométricos. A iluminação também é um fator ambiental chave aqui, combinando luz geral com luz direcionada para evitar reflexos e o cansaço visual. Um bom traje espacial não é rígido, ele precisa permitir diferentes posturas para diferentes tarefas. E é exatamente isso que vemos aqui. Além das mesas tradicionais, existem arquibancadas, áreas de estar. Essas zonas de descompressão oferecem espaços para colaboração informal, para pausas ou até para um trabalho mais focado em um ambiente diferente, reconhecendo que a produtividade pode assumir muitas formas. E essa é a grande conclusão. Como a citação diz, a relação entre ergonomia e arquitetura resulta na humanização do ambiente. Isso significa pegar dados científicos sobre cores, medidas do corpo, luz e som e transformar tudo isso em espaços reais que apoiam e melhoram a vida das pessoas que os utilizam. E para encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Olha ao seu redor, para o seu próprio ambiente de trabalho. Pensando em tudo que a gente conversou, desde a cor das paredes até a altura da cadeira. Quais pequenos ajustes poderiam calibrar melhor o seu traje espacial para sua missão diária? A resposta pode transformar a sua forma de trabalhar.